Ó, atual campeão. O Botafogo até começou bem, né, contra a Universidade de Chile, mas saiu frustrado na estreia. O Botafogo investiu cerca de 500 milhões de reais para essa temporada. A Universidade de Chile, o equivalente a pouco mais de 7 milhões. Um confronto que escancara o abismo econômico entre o futebol brasileiro e o restante da América do Sul. Mas toda essa diferença não apareceu em campo. Depois de 7 anos, a Universidade de Chile voltou à fase de grupos da Libertadores e conseguiu segurar o campeão da América. Desde cedo, as coisas não estavam tão boas para o Botafogo. Altamirano chegou perto de abrir o placar depois que a defesa bobeou. E a tensão do Renato Paiva foi aumentando. A posse de bola tem que ser muito mais efetiva, tem que criar muito mais mal ao adversário. Nós temos que finalizar as jogadas e não finalizamos. O chute sem grande perigo do Igor Jesus não deu tanto trabalho para o Castelón. Justamente na mesma baliza onde ano passado ele fez bem melhor com a camisa da seleção pelas eliminatórias contra o Chile. O Botafogo até chegava, mas nem Santiago Rodrigues, nem Matheus Martins conseguiam justificar a escolha deles para o ataque. Aliás, já são 10 jogos seguidos em que nenhum atacante do Botafogo faz gol. Eu acho que a ideia era ser mais ofensivo, atacar, ser mais agudo. E num descuido nosso a gente tomou um gol. A jogada começou lá com o goleiro Castelón e o sistema defensivo do Botafogo, todo bagunçado, não conseguiu parar o ataque que passou pelo Sepúlveda, pelo Guerra, até chegar ao Diório. Olha lá a bola na grande área, a defesa ficou aberta, a bola chutada, bingo! Teve outro, só que o gol do Guerra acabou anulado por causa de uma falta dele no Jair. Se faltou o gol ao Botafogo, cartão sobrou. Já nos acréscimos, o Igor Jesus ganhou um amarelo por se desentender com o Guerra. E depois, outro por atingir o rosto do Zaldívia com o braço. Acabou expulso e está fora do jogo contra o Carabobo. Vamos jogar com 11 de certeza. Não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor que não joga. E virou uma dor de cabeça a falta de gols. Mais um jogo em que o time até criou, mas não adiantou. E eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta. Obviamente não queríamos entrar assim na competição, é um resultado que nos desilude. Ontem, quando a gente falou das possibilidades de substituição ao Savarino, né? Eu achava que a gente ia ver um time mais ofensivo, tanto que até destaquei aqui. Vai ter que mudar, porque não tem o Savarino, mas o caráter ofensivo parece que vai ser mantido. E eu achei que esse time armado aí, com 3 volantes, sem o Arthur, acabou meio jogando contra, né, Ana? Porque é a administração de minutos. Arthur tinha muitos minutos. Atualiza a nossa tabela aí. Quem tá com mais minutos acumulados? Administração de minutos, né? O Botafogo está começando a temporada agora, não está começando a temporada agora? Jogou meio contra minhas previsões. E tem que administrar os minutos. Acho até que o Botafogo conseguiu ser ofensivo no primeiro tempo, mesmo com uma escalação que não privilegiou a parte ofensiva. Você teve um meio atacante, 2 atacantes, o Botafogo está acostumado a jogar. No ano passado jogava com 4 atacantes praticamente. O meia era atacante também, que era o caso do Almada, né? Então, talvez a escalação não tenha parecido muito ofensiva, mas no primeiro tempo funcionou. Mais uma vez o Botafogo tem um controle de ações e não consegue fazer o gol. E aí, quando o adversário melhora no jogo, acho que o Guerra entrou bem e deu passe para o gol do Diório, ex-Atlético Paranaense, né? Ali a Universidade de Chile já tinha o controle do jogo. O segundo tempo foi da Universidade de Chile. E aí, quando vem as substituições que seriam ofensivas, Elias, Arthur, o Botafogo já perdeu o controle do jogo. E aí não retoma mais. Não retoma mais. Já tinha sentido, né? Estreia com derrota na fase de grupos, como foi no ano passado. No ano passado perdeu as 2 primeiras. Já tem torcedor do Botafogo torcendo para perder a segunda. Para manter o roteiro. Porque é aquela superstição. Mas não dá para perder a segunda, porque a segunda é com o Carabobo.
Aí é forçar, forçar Cara, a amizade. em casa, não vai dar. Não tem muito como isso acontecer. E ainda digo mais, se a gente olhar para o time, e por isso, inclusive, botei o Botafogo lá nas minhas previsões como favorita Bom, primeiro que é o atual campeão, né? Mas se a gente olhar para o time de abril do ano passado, esse é melhor. Mas vai precisar fazer outra janela. E já não fez ano passado? Mas não é assim. Não é todo ano que vai lá. Cadê o scout? Contratamos todo mundo. Mas tem um negócio que faz muita falta em outros clubes, né? Tem, dinheiro. Ontem, olha a diferença do futebol sul-americano. Futebol brasileiro com os outros países da América do Sul. O principal jogador, a principal contratação da Universidade de Chile, eles gastaram 3 milhões de dólares. Tá. 3 milhões de dólares não paga salário. Agora não. Mas é 3 milhões. 3 milhões para contratar. 3 milhões de dólares hoje em dia, assim, 2 salários do jogador no Brasil. Vou até procurar isso aqui. 3 milhões. Enquanto eu faço a minha busca... o Igor Jesus foi expulso no final da partida. Uma bobeira. Tá fora. Ele foi o cara bobo da partida. Não enfrenta o time da Venezuela. Então tá. Vamos ouvir o Renato Paiva enquanto eu faço essa... 2 lances no final do jogo, o Igor Jesus foi expulso. Vamos ouvir o Renato Paiva, então, que lamentou a atuação do Botafogo. É um jogo muito mal conseguido da nossa parte e outra vez com os mesmos pecados do último jogo com o Palmeiras, que é a definição no último terço. Não conseguimos finalizar as jogadas. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola. Acho que a equipa foi perdendo frescura física, alguns jogadores foram perdendo frescura física, nós fizemos mudanças, elas também não melhoraram a equipa, é um facto. E, portanto, o jogo está fechado, o nosso adversário é um justo vencedor e nós temos que olhar já para o próximo jogo. Mas só que, você achou aí? Não achei. Que eu achei uma notícia de 17. Não, eu sei que eles estão cheios de dívidas. Tá puxado. Tá difícil ali. O futebol sul-americano, padrão, Sofre, é isso aí. Bom, agora, o Botafogo vai lá e põe, sei lá, 100 milhões no jogador. Por isso é que eu acho que dá para fazer a janela do ano passado, de repente, certamente não achará com tanta facilidade um novo Almada, um novo Luiz Henrique, mas vai ter dinheiro para investir no nome que julgar mais preparado para corrigir, caso necessário, uma deficiência de elenco. Tem um bom scout e tem dinheiro para isso também. O Renato Paiva falou que a atuação não gostou, não curtiu muito, mas eu achei que faltou uma autocrítica ali. Técnico de futebol vai chegar... Não faltou, não? Vai chegar numa coletiva e falar assim, a escalação que eu pensei... Achei que foi abaixo mesmo. Achei que foi abaixo mesmo. O Botafogo podia ter apresentado mais, estamos falando do atual campeão. Óbvio que tem todas as brincadeiras. Mas estreou igual o ano passado e tal. Mas o time desse ano é bem melhor do que o time que estreou no ano passado, tá? E chega como campeão. Então, sim, eu acho que dava para ter apresentado mais, mas também acho que o esquema não favoreceu. E me iludiu. Quando a gente discutia as possibilidades de substituição ao Savarino, achava que a gente ia ver esse caráter ofensivo mantido, mas não... Vocês não querem um meia? Então tome um meia. Vamos lá no GE. Globo. Vocês estão falando muito aí, ó. Tá faltando negócio de meia. Então tá bom, olha lá, ó. Botafogo mira a contratação de um meia e tem conversas por Cauli, do Grupo City, tá? Daí vai ser uma batalha bonita de dinheiro. O clube avalia opções, rinha de rico e busca jogador para suprir carência no elenco identificada pela diretoria. É sobre isso. Identificamos essa carência. O céu é o limite. Dinheiro não é um problema no Botafogo. O negócio aqui no Bahia também não é, né? Estamos falando de Grupo City, é uma rinha muito interessante e, principalmente, um nome muito interessante. Sim. Ajudaria bastante o Botafogo. Não ajudaria? Mas precisa ver se ele não tem um mercado para outro Mas o Botafogo lugar. pode oferecer isso também. Pode. Às vezes é mais interessante que, assim, jogar no Botafogo. O City... Para o Grupo City, não tem equivalente na Holding Eagles. Tem o quê? O Lyon é o maior grupo olhando para a Europa? O maior grupo não, desculpa. O maior clube. Olhando para a Europa. Não está na prateleira do City. Não está, mas o caminho para a Europa é mais fácil via Botafogo do que via Grupo City. Se você estiver pensando no representante mais forte do grupo. O City tem outros clubes que Não, estou falando do representante mais forte. Se você estiver pensando em chegar no representante mais forte do grupo é o Botafogo. O Lyon. O Botafogo é maior que o Lyon. Eu também tendo a achar, mas vamos olhar para a Europa.
Tá, no cenário da Europa, do grupo, o Lyon é o mais importante. Fala pessoal, parando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima tem LivePix, Ari é o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, de merchan aqui, de jabá pro canal, manda aí, a gente toca uma ideia, fecha uma parceria. E temos 4 planos de membros, escolhe um aí, tem 3, 5, valores simbólicos, uma vez por mês. Você ajuda bastante o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, seguir sendo o canal com mais posta horas diárias somadas sobre Botafogo no mundo. Então dá uma moral pra gente, sem enrolações, vamos seguir com o vídeo e no final a gente conversa sobre esse jogo, Botafogo e Laú. Já passo aqui pro Botafogo. Botafogo que despertou tantos elogios pela atuação que teve enquanto os titulares estavam em campo contra o Palmeiras. A gente estava na expectativa se aquela boa atuação que ele exibiu no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro se confirmaria no duelo contra a Laú. Se confirmou, PC, na sua opinião? No primeiro tempo, sim, e no segundo não, mas há uma questão de contexto aí que me parece importante. O jogo com o Palmeiras, ele foi um tipo de jogo, um tipo de adversário. O jogo contra a Universidade foi outro tipo de adversário. E interessante, até a Ana observou no início do programa, que você, na hora que foi falar dos jogos, que tudo te dá lições, interessante observar esse segundo adversário. Porque muito provavelmente na Libertadores, o Botafogo enfrentará adversários mais com esse estilo próximo ao da equipe chilena. E aí, se teve um primeiro tempo onde o acabamento das finalizações chama a atenção, e isso me chamava a atenção também no trabalho que o Renato Paiva fez no Bahia, havia uma capacidade para ofensivamente o jogo fluir, mas uma enorme dificuldade para transformar aquele jogo que fluía em gols. E não adianta você criar e não converter. Você tem que fazer gols, né? Ontem, no segundo tempo, além dessa única oportunidade, esse gol que ele chama a atenção é uma reposição de bola rápida, mas que pega o sistema defensivo do Botafogo, aliás, o sistema defensivo não, pega o Botafogo coletivamente, completamente desarticulado, espaçado, e aí vem o gol. Essa desarticulação e esse espaçamento aconteceu uma única vez no jogo contra o Palmeiras e o Facundo não conseguiu converter, que o John defende. Não é? Foi a melhor oportunidade do Palmeiras no jogo. Então, são questões a serem observadas pelo Renato Paiva. A outra, eu volto ao nível de ambição de quem está lá e de quem chegou. De quem está lá, ele começou ontem com o Matheus Martins. Pode ser que seja uma coisa exclusivamente minha. Temos aqui um ex-jogador com passagem por vários clubes brasileiros, Europa. Mas eu entendo que, fundamentalmente, quem joga aberto pelo lado do campo, como ponta, ele tem que 2 ou 3, 4 vezes partir para cima no seu marcador. Os nossos pontas não têm feito muito isso, verdade. Desgraçadamente, a palavra pode soar um pouco forte, você tem muito técnico no futebol brasileiro que chega para esse jogador e diz assim, você tem que acompanhar o lateral, ou seja, ele incute na cabeça do sujeito que é mais importante ele acompanhar o lateral do que ele explorar o seu potencial. Qual é o potencial dele? O potencial dele é partir para cima do marcador e tentar o drible. Ontem, o Renato Paiva começou o jogo pelo lado esquerdo com o Matheus Martins. É um jogador de potencial, mas provavelmente está tão incutido aqui, marca, que você acaba burocratizando o seu jogo. O que é burocratizar o seu jogo? É você receber e tocar. E geralmente você toca para trás, né? Toca para trás. Acho que quando você tem atletas desse nível, né, de 1 contra 1, os caras que são velozes, que têm essa habilidade, né, como, por exemplo, o Luiz Henrique, quando estava no Botafogo, você já parte... Eu partiria já de um início de que quando esse atleta ele tem a bola na ponta direita que ele jogava, né, de perna trocada, no mínimo o adversário vai parar ou vai disponibilizar de 1, 2 ou 3 para marcar um só jogador.
Porque esse cara é bom fisicamente, esse cara é rápido, esse cara é bom tecnicamente, então ele pode cortar para a direita, ele pode cortar para a esquerda, então eu tenho que ter no mínimo 2 jogadores para marcar esse cara. Então, quando você começa com isso aí, você vai ter uma zona do campo que vai ter jogador... Vai gerar uma dúvida. Que vai gerar uma dúvida e vai ter o jogador... Consequentemente, tem jogador livre. Exatamente, livre, nesse caso, do Botafogo. Então, o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, mas ele tem o Arthur que faz isso. O Arthur faz isso muito bem. Eu, quando atleta ainda, tive a oportunidade de jogar com o Arthur no Palmeiras, ele fazia isso muito bem. O Matheus Martins é um jogador com mais força, um pouco menos dessa técnica ele pode fazer essa volta. Mas ele pode voltar, mas o Arthur pode ficar lá. Isso. Então, o Botafogo tem esse recurso, tem essa possibilidade. Mas eu não vi fazendo isso. Gostei do jogo do Botafogo, confesso que esperava mais, mas gostei. Para um início de um trabalho, o Botafogo... Você vê ideias, eu vi ideias, não melhorou. Não te pareceu um roteiro parecido com... Eu acho que jogou melhor contra o Palmeiras que ontem. Mas não te pareceu um roteiro parecido? Botafogo consciente, taticamente muito bem organizado, senhor do jogo, faltou o conceito básico do futebol, então, o gol. E aí, uma hora, o time cai, porque com as alterações, o elenco não está conseguindo manter o nível quando o Renato mexe no time. É assim, mas a gente vê ideia, a gente vê um conceito de jogo. Perfeito. A gente vê um conceito de jogo diferente. Quando você vê outro jogo, você fala assim, esse time aí, meu Deus, não treina. Não. Você vê que o time tá bem treinado. É um time assim que você fala, te dá esperança. Perdeu, mas o torcedor... Acho que tem que ser assim, me dá esperança que o próximo jogo em casa vai ser melhor. Quando o Palmeiras jogamos bem, criamos oportunidade. O complicado é quando você termina um jogo sem criar oportunidade de gol. Esse ponto é muito... Isso é complicado demais. O Botafogo tem essas peças, o Botafogo tem ideia de jogo e a tendência é melhorar. Eu vejo um futuro do Botafogo de esperança. Porque, domingo... A gente elegeu aqui no Seleção de Terça, os debatedores do programa elegeram o Botafogo como o melhor desempenho da rodada inicial. Desempenho, foi a opinião dos debatedores de terça-feira. E eu tenho muito claramente que, por 75 minutos, enquanto o Botafogo teve em campo o Arthur, o Savarino, o Patrick de Paula, ele teve... ele foi melhor, o Alex Telles. Ele foi dominante no jogo. Ele foi dominante no jogo. Foi. Aí esses caras saíram, esses 4 jogadores que não são jogadores quaisquer, saíram, o Botafogo caiu muito com as alterações que teve que fazer. Me parece que ontem aconteceu algo semelhante. Eu vou colocar aqui a escalação inicial do Botafogo, com o John, o Vitinho, o Jair, o Barbosa e o Alex Telles, a defesa titular, o Gregory, o Matheus Martins, o Marlon, o Patrick de Paulo. E a novidade ontem foi o Santiago Rodrigues de titular no time. Eu achei que o Arthur fosse jogar. E o Igor Jesus, né? O Santi foi o titular ontem. Que é um jogador que está se adaptando. Ele veio de uma liga onde o futebol tem um andamento, que é a Liga Americana. Você percebe que é um jogador técnico, mas que ainda está precisando... Está com pouco jogo, inclusive. Não, ontem foi assim... Foi o primeiro... Ele iniciou contra o Novo Horizontino, mas o jogo tinha um outro perfil, um sábado à tarde, amistoso. Jogo oficial foi o primeiro jogo que ele iniciou. E você percebe claramente que é um jogador refinado, mas que ainda precisa de uma compreensão. E o Arthur, só para te passar a palavra, né, ele entrou no segundo tempo e sobre isso que o Felipe observou. Ele ainda não está conseguindo dar o acabamento. As jogadas surgiram. Aquele 1 contra 1, a velocidade, e ele combina velocidade com objetividade, né? Então ele corre em direção ao gol. Porque muitas vezes você corre, mas não é... E eu suspeito que o Arthur não tenha sido titular por desgaste. Ele saiu de campo muito cansado domingo. Foi. Suspeito, e teve já lesão nessa temporada. Eu suspeito que foi isso que levou o Arthur a entrar aos 24 do segundo tempo. E eu vou excluir o Arthur desse comentário que eu vou fazer aqui. Em todos os outros postos, inclusive o Alan, que é bom jogador, mas ainda tem que aguardar um pouquinho mais, eu acho que eu olho para o banco do Botafogo e, ao contrário do ano passado, quando eu via um Botafogo com o elenco muito mais encorpado, esse ano, mexer muito no time não será missão fácil. Com esse elenco, em algum momento vai ter que fazer concessões. Exato. Porque assim, você tinha 2 referências, uma referência no ano passado, que era transformadora quando entrava em campo. Em determinado instante do ano passado, o Júnior Santos era banco. Sim. E aí saía do banco, primeiro, antes da contusão, ele era um protagonista, e aí é que eu falo da coisa da ambição. Teve a lesão, foi lá, se dedicou, coisa e tal. Muita gente às vezes pensou, será que vai dar para voltar? Voltou.
Voltou para o banco de reserva. Não abriu a boca, não tumultuou o ambiente, mas quando entrava em campo, você falava, olha, vai transformar. Inclusive fez o gol na final da Libertadores. Então, esse gol da final da Libertadores mostra o que é ambição. Por quê? Se você rever o lance, ele vem a jogada, ele começa pela direita. Ele cruza. No que ele cruza, o Matheus Martins está vindo, mas o back do Galo está chegando, mas ele vai lá para conferir, para ver como é que ele terminou. Ele não ficou preocupado apenas em entregar a mensagem. Ele falou assim, mas é para dar para o fulano. Entende? Isso, quem está ali, por exemplo, o painel ali, o Jefinho. O Jefinho é aquele jogador sobre quem lá atrás se depositou muita expectativa. Jogador leve, habilidade, não é? Atuando próximo à área adversária, o drible, a infiltração, o arremate, foi ele que fez o gol que classificou o Botafogo na fase de grupos da Libertadores ano passado. Como é que anda a taxa de ambição? Me parece que muito baixa, porque volta e meia, não pôde treinar, porque não pôde treinar, não pôde treinar. Aí você realmente... E o centro... Diga. Rapidamente, só para não perder a carona no campinho, com esse time com 3 volantes, né? PK, Gregori e Marlon Freitas, né? O Gregori, inclusive, tem jogado muito bem. Mas você tem dois volantes que são de bom passe e você tem uma mudança no perfil dos atacantes em relação ao ano passado, você tem o passe longo, que é uma característica do Marlon Freitas, por exemplo. O PK também contribui com isso. Então, você precisa entregar velocidade em quem está à frente deles. Não só velocidade pelos lados. Porque senão você perde o jogo, você fica um time muito óbvio se você só ficar acionando os lados do campo com os passes dos volantes. Você tem que ampliar o seu repertório. Não, eu acho que está faltando gente criativa mesmo. É você puxar ali, ó, Patrick de Paula, Marlon Freitas e Gregori. Se você tem o PK e o Marlon Freitas, que são jogadores de bom passe, você tem que trazer um jogador de mais velocidade para próximo dele. E aí não atuar com 4-1, 4-1. Eu acho que o número nem explica tanto. Mas ao invés de você atacar com 5 na última linha, você trazer mais um jogador, fazer 4 por dentro, PK, Marlon Freitas e mais um, e o Igor Jesus. E não os 2 pontas como ele jogou, com o Matheus Martins e o Santiago Rodrigues. Ele pro próximo jogo da Libertadores, que é terça-feira, contra o Carabobo, ele perdeu o Igor Jesus e ele tem a opção do Mastriani, que veio, estava no América Mineiro, foi para o Furacão e agora... O Savarino estava fora, né? Não, o Savarino estava fora, deve voltar. Ele tem um jogo contra o Juventude. O que o Felipe trouxe a perspectiva, não é uma perspectiva desanimadora do Botafogo, é fato. E acho até que o Igor Jesus se deixou levar pelas provocações. Isso é uma coisa que o jogador brasileiro precisa ter mais sensibilidade. Botafogo termina a temporada com um jogador expulso na Libertadores e estreia com um jogador expulso na Libertadores. Falando do que você falou agora, Ana, são 3 atletas assim no centro-campo do Botafogo. Você pega 2 atletas que são boxe-to-boxe, né? Mas são mais defensivos. Isso. E, de fato, eu concordo com você, porque o Botafogo precisa. O Savarino ser, de repente, esse jogador, se estivesse em campo, que é o cara que, poxa, ia transitar ali entre linhas, ia ficar nas costas do marcador, ia criar essa dúvida, né? Porque, de fato, o Botafogo precisa de um cara com 10. Isso aí. É o cara que vai dar assistência, é o cara que vai dar uma pedalada. E esse trio do Botafogo, você não pode esperar uma pedalada. É mais estático, né? É um jogo mais previsível. Exatamente. Aí você tem o Botafogo, que hoje tem, para mim, se não o melhor, um dos melhores laterais esquerdos do país. Para mim, não sei como não está na seleção brasileira, que é o Alex Telles, que tem uma bola parada muito boa, que é um cara que chega no fundo também e tem um cruzamento muito bom. Então, assim... Você abre mão dele para jogar com ponta, exatamente. Né? Falta, de fato, um 10 para esse sistema de jogo, para esse tipo de jogo. Falta um 10 realmente que vai fazer toda a diferença. Os 2 laterais da última Copa estão no futebol brasileiro, o Alexandre e o Alex Telles. E o Alexandre tem sido chamado, o Alex Telles ainda não. Mas eu concordo com você que o desempenho do Alex Telles é um negócio... Não, são os dois. É um jogador de inteligência muito acima da média. A última convocação do Dorival, não entendi muita coisa na convocação dele. E não sei se também, como ele já estava ali num processo de fritura muito acentuado, ele de repente... Mas, enfim... Mas eu acho que os 2 melhores laterais esquerdos em atividades no futebol brasileiro e candidatos à seleção brasileira, eles têm o mesmo prenome e diferem no sobrenome. O Alex Telles e o Alexandre. Rapaz, eu não vou conseguir me segurar. Bota a tarja aqui que a gente combinou, produção. Eu recebi há pouco informações legais sobre o futuro da seleção brasileira, hein? Ah, que susto. Lá vem você. Legais, digo assim, legal informações legais para debater, assim. Opa. Tem umas novidades aí de bastidor. Debater é preciso. Legal por ter umas informações legais de bastidor aí, tá? Daqui a pouco eu vou aproveitar o intervalo para me aprofundar nelas.
Amanhã a seleção vai completar uma semana sem técnico. E tem umas novidadezinhas legais para contar. Só depois do break? Depois do break. Tá bom, João Kleber. Porque para. Eu contaria agora, mas é porque eu quero aproveitar... Deixa eu ver quantos minutos que vai ter o intervalo, Ana Thaís. Televisão ao vivo é duro. O intervalo tem 3 minutos. Dá tempo. Então vai, faz igual o João Kleber. Eu vou aproveitar o intervalo só para checar umas coisinhas a mais em relação ao que eu já tenho, mas tem umas informações de bastidor sobre o futuro da seleção brasileira que eu vou contar aqui. Não a gente volta já. Vocês sabem que quem estava vendo seleção na semana passada, quarta-feira, soube em primeira mão que o Dorival cairia 2 dias seguintes. Isso. Não é bombástico como a seleção da quarta-feira passada, assim, ó, vai acontecer isso amanhã, não é. Mas são umas informações, consegui avançar um pouco na busca do Brasil por treinador. Medo. Tá? E você vai ver que o leque está aberto. Medo? Opa. Ah, que convicção, mas eu vou esperar, não é João Kleber, não é João Kleber, não. Eu vou aproveitar. Eu preciso dos 3... saia daí. Eu preciso dos 3 minutos para me aprofundar numa questão que ficou pendente aqui na apuração. Voltando a falar do Botafogo, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Voltando a falar do Botafogo e também de seleção, o Igor Jesus, que foi um dos 11 centroavantes testados pelo Brasil depois da Copa do Mundo. O Brasil colocou em campo 11 centroavantes depois da Copa do Mundo. O Igor Jesus é um deles. Ontem, essa informação circulou muito nas redes sociais porque, de fato, chama atenção. Ele marcou um gol nos últimos 20 jogos, que foi pela seleção contra o Chile. O titular do Botafogo não marca 10 jogos. Exato. E tem o mesmo número de expulsão nesse período, que é uma. Ele foi muito elogiado contra o Palmeiras pela atuação dele fora da área. Foi muito inteligente a atuação dele fora da área. Ele faz um bom pivô, ele sabe... Fora da área, né? Dentro da área ele perdeu uma chance, né? Eu pergunto, o que está acontecendo com o Igor Jesus, na opinião de vocês? Fase. Todo mundo atravessa uma fasezinha dessa. Tem um rapaz de São Paulo que foi execrado no período aí, que é o Yuri Alberto. Você não opera o tempo todo na alta, né, Felipe? Mas eu gosto muito do estilo de jogo dele. Também. Assim, se movimenta o campo todo, cria opções, tanto para fazer o pivô como para correr nas costas do zagueiro. Mas não é aquele finalizador como, por exemplo, é o Germancano. Então não se pode esperar tantos gols de um cara que não é um finalizador nato. Temos que saber qual é o ponto forte do atleta. Eu vejo o ponto forte dele, o que eu acabei de falar aqui agora. Então, assim, não pode esperar 15, 20 gols de um atleta como esse, de fato. Eu acho que não é o ponto forte dele. Talvez... É um atacante que... Pepe, desculpe te interromper. Talvez por isso tenham ido procurar até o Mastriani. Pode ser. Que quando estava na América Mineira, os outros estavam sempre fazendo os gols dele. Ele mostrou, inclusive, domingo, que ele pode jogar com centroavante. Já que ele jogou tão bem fora da área, ele pode jogar com centroavante. Eu jamais abriria a mão de um atacante como é o Igor Jesus. Jamais. Pela forma que ele joga, a forma que ele se doa dentro de campo e que ele cria oportunidade para outros. Então, por que não o Mastriani? Perfeito. E a gente está pensando nos substitutos de 2 jogadores que hoje me parecem insubstituíveis no cenário de América do Sul, Luiz Henrique e Almada. Não enxerga o Botafogo trazendo 2 atletas do mesmo nível. Não tem. E talvez a solução esteja em mudar o desenho do time. Exato. Né? Já que você não vai trazer um ponta-direita como o Luiz Henrique. Você tem 3 volantes como o Marlon Freitas, o PK e o Gregori, não faz sentido você jogar com 2 pontas, como ele tentou jogar ontem, porque o atacante vai passar fome. Ou você vem com 4 homens, 3 volantes, mas esse 4º homem de mais criatividade, não necessariamente, não precisa ser o Savarino, porque ele estava fora. E aí você joga com 2 atacantes. Eu acho que essa seria a minha alternativa na minha cabeça que funcionaria para esse momento do Botafogo. Então, você tem 2 laterais bons, principalmente. E só corrigir uma informação, eu falei que o gol dele foi contra a seleção, não. Ele não marca há 20 jogos ele marcou um gol nos últimos 20 jogos pelo Botafogo, que é contra o Fluminense, no primeiro jogo da temporada, vitória de 1-0. Pela seleção, ele tem um gol contra o Chile em 4 participações em jogos. É isso. Pelo Botafogo, um gol nos últimos 20 jogos. Pela seleção, um gol participando de 4 jogos. Me corrijo aqui. O que eu queria lembrar é que assim, o Renato Paiva, acertadamente, já disse mais de uma vez em entrevistas que ele não vai dilapidar o legado do Arthur Jorge. Isso é perfeito, você não chega ali, ainda mais tendo uma equipe vitoriosa. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que construir uma outra estrutura,
porque não tem 2 jogadores que foram, digamos, assim como o Savarino, que ficou, mas 2 jogadores foram pilares, referências naquela ideia montada pelo Arthur Jorge. Então, quando você começa a olhar a movimentação de mercado, você vê que já começa a ter as digitais do Renato Paiva. Acredito que o Mastriani, o departamento de scout, chegou e falou assim, tem um centroavante que tem essas características, o que você acha? Vamos trazer, porque eu tenho o Igor Jesus, que eu posso... circulou a informação, e me parece que o Bahia não se mostrou receptivo, de que tentaria o Botafogo trazer o Cauli. É esse jogador que atua por dentro, que pode ser um do meio de campo, que qualifica mais o passe. Muito mais móvel dentro de campo, isso, meio de campo, é o que falamos leve, aqui agora, né? Exatamente. Então, aí eu acho que assim, quando o Renato Paiva diz, eu não vou dilapidar o que deixou o Arthur Jorge, é aquela velha mistura que eu sempre gosto de falar de sabedoria e humildade. Eu não vou pegar aqui, o cara foi vitorioso, eu vou destruir tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho alguns jogadores que foram referências. Então, eu também vou manter o que tinha de bom e vou adaptar com os novos nomes. Eu acho que esse é o processo de construção. Tem o Gregory e o Marlon Freitas. Tem que organizar o time, porque os dois jogam muito, pô. Outra estatística ruim que entrou na conta do Botafogo em 2025... é que ele é o primeiro time da Série A a sofrer 10 derrotas na temporada. Já sofreu 10 derrotas em 16 jogos. Mas quantas foram no campeonato estadual? Então, tá ali, ó. E com time alternativo, né? Já tá a lista, ó. Carioca, igual ano passado. Eu acho que assim... Aqui está a lista. Perdeu do Maricá com time alternativo, perdeu do Sampaio Corrêa com time alternativo, perdeu do Volta Redonda com time alternativo. 3. Aí perdeu do Flamengo com time principal na Supercopa. Perdeu do Madureira com o time principal, perdeu de novo do Flamengo no estadual com o time principal, perdeu do Racing, os 2 jogos que fez na Supercopa, perdeu do Vasco com o time principal no estadual, perdeu do Alaú. Venceu a Portuguesa com o time alternativo, o Bangu com o time alternativo, o Fluminense na estreia da temporada do time principal e o Nova Iguaçu. E empatou com o Boa Vista e com o Palmeiras. Números ruins até aqui, bem ruins, né? Eu só acho que você tem que assim, é preciso relativizar. Eu acho que tem 4 partidas aí que o Botafogo disputou e não conseguiu vencer. São as 2 partidas contra o Racing, a partida contra o Flamengo pela final da Supercopa e a de ontem. As outras, independente, quando fala assim, mas perdeu com o time principal foi aquele que voltou depois das férias, uma série de questões. Se fosse pegar isso a esses números, porque os números você direciona no sentido que você quer. Você diz assim, olha só, esse ano vai ser terrível. Ou você diz, peraí, gente, vamos relativizar. E sem comando, né? Exatamente. Sem comando, sem uma identidade. Tem que contextualizar. Se tivesse iniciado o ano com o Renato Paiva no comando, sempre jogando com o time titular, e falou assim, poxa, aí você falou, opa... Perfeito, mas é o Botafogo em campo numa temporada até aqui com números muito só que uma ruins. temporada... Foi uma escolha do time começar a temporada como escolheu. No final de tudo, o que fica são os números. Sim, os números ficam agora. Internamente, é que tem que olhar esses números de uma maneira muito racional para não se deixar contaminar. Claro. Porque esses números também são resultado da escolha que o dono do clube fez. Claro. Clube que tem SAF tem dono. E a vontade do dono é que vai prevalecer para o bem e para o mal. Para aquilo que você diz, poxa, que legal, olha só o que o cara fez. Por falar em reforços, né, já que a gente está falando de um Botafogo em montagem, o GE traz a informação que o Cauli, do Bahia, está na mira, jogador que já teve muito destaque, foi pretendido por grandes clubes, e aí caiu, foi para o banco do Bahia. Ele hoje está na mira do Botafogo. Difícil que o Bahia libere. Agora, eu acho que ele seria ótimo para o Botafogo, e o Cauli tem uma coisa muito particular, né? Ele é um jogador com formação 100% europeia, porque ele saiu, a família dele saiu do Brasil com 13 anos, e ele fez toda a sua carreira. O Bahia é o primeiro clube brasileiro dele. E uma outra curiosidade é que é claramente um jogador, um homem, o chamado um homem de confiança do Renato Paiva, e eu quero ouvir do Felipe. Como é que ele enxerga essa relação? Alguns atletas, eles são realmente pessoas de confiança dos técnicos. O Paiva trabalhou com ele no Bahia e antes de assumir o Botafogo, o Paiva foi entrevistado pelo Charla, o podcast. E aí ele falava o seguinte sobre o Cauli. Olha que curioso. Eu vou dizer, se eu pudesse contratar um jogador, porque é aquele jogador que é a cara do meu jogo, era o Cauli. Cauli
era o Cauli. Mesmo hoje? Por onde eu fosse, eu gostava de levar o Cauli. Porque o Cauli é aquele jogador que entende melhor aquilo que eu quero na questão do jogo posicional. É o jogador que eu vi jogar a jogar entre linhas, e entre linhas, entre setores adversários e o espaço muito curto, que era o melhor jogador que interpretava esse tipo de jogo. Eu às vezes em brincadeira com o meu corpo técnico dizia, parece o Deco, com as devidas distâncias. Aquele primeiro toque é sempre para a frente, aquela recepção, aquela forma de jogar. Eu sei que ele agora está em desgraça na torcida do Bahia, mas eu estou a falar em função daquilo que é o meu jogo no Brasil. Legal falar isso. Ele. Por hora, a informação que temos é que o Bahia rejeitou a primeira proposta que o Botafogo fez para comprar o Cauli. Vamos ver os próximos passos. Mas queria ouvir isso do Felipe, essa relação tão comum que há entre alguns técnicos e alguns jogadores. Claramente o Cauli é um homem de confiança para o Renato Paiva. Todo treinador tem seu homem de confiança, né? Eu te diria que todo chefe, todo chefe tem seu homem de confiança. E isso aí, todos os lugares que eu passei, muitas vezes... graças a Deus nunca teve ciúme, porque o atleta ele sabe que o treinador às vezes tece alguns comentários sobre e conversa um pouco mais sobre com e conversa um pouco menos com o outro. Obviamente que isso aí parte de cada treinador também saber não deixar transparecer também tanto essa confiança para um e um pouco menos para outro, que isso aí faz a diferença, né? Mas faz parte do futebol, eu penso que tem que ser dessa maneira, o futebol é assim. Tem que ter realmente um jogador que seja que tenha confiança e que também seja o porta-voz dos atletas para com o treinador também. Usar desse carinho com o treinador, dessa proximidade com o treinador, para de repente ser o porta-voz, né? Muitas vezes esse cara de confiança do treinador acaba sendo porta-voz do próprio atleta também. Você sabe que isso falta na seleção brasileira. Já falamos isso aqui algumas vezes. O quê? Ter jogador de confiança? Ter jogador... Uma referência para os jogadores. Um capitão. Perfeito. Falta capitão para a seleção brasileira, pô. Perfeito. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Live Pix. Pix do canal ali em cima. 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal. Mesmo com um valor simbólico de R$3 por mês. Um pouquinho, mas ajuda bastante o canal, tá? Fico por aqui. Decepcionante o jogo de hoje, mas vamos para cima. Ano passado a gente perdeu os 2 primeiros jogos e mesmo assim conseguimos a classificação. Então dá pra gente classificar ainda de boaça, sem muito susto. Fico por aqui. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.